Dando continuidade à resolução de circuitos mistos de resistores, resolvi fazer esse vídeo com a resolução comentada de um circuito agora com 6 resistores. A resolução desse circuito é a mesma que a do vídeo anterior com 4 resistores. Então, o primeiro passo é analisarmos o circuito, ler o circuito. Temos uma fonte de 12 volts AVF que está ligada entre os pontos A e B. Que fornece uma corrente IF, entrando no circuito pelo ponto A e depois saindo pelo ponto B. Seguindo o sentido da corrente IF, entrando no circuito saindo da fonte VF, temos o resistor I1 de 0,5 ohms em série com a fonte, pois a corrente IF que sai da fonte passa somente pelo R1. Depois, a corrente F, que é igual à corrente I1, se divide em outras duas correntes, a corrente I5 e a corrente I2. I2 por 3 resistores em séries, o R2 de 1 ohm, o R3 de 3 ohms e o R4 de 6 ohms. Note que a corrente I2 é igual à corrente I3 igual à corrente I4, pois todos os resistores estão em série. A corrente I5 somente pelo resistor R5 de 2,5 ohms. No final, as correntes I4 e I5 se somam para formar a corrente I6. Resistor R6 de 1 ohm. Note que a corrente I6 é igual novamente à corrente IF que retorna à fonte. Para resolvermos o circuito, precisamos calcular todas as correntes e todas as tensões do circuito. Neste momento, sabemos somente a tensão da fonte VF, 12 volts, e o valor de cada resistor. O ponto de partida para resolvermos o circuito é primeiro calcular a resistência equivalente total do circuito. Com o R2, série com R3 e com R4, usando a fórmula para cálculo das resistências em série, temos R234, R2 mais R3 mais R4, o que dá 10 ohms. Agora temos o circuito equivalente seguinte, esse aqui, onde a resistência 5 está em paralelo com a resistência R234 que acabamos de calcular. Usando a fórmula cálculo de duas resistências em paralelo, temos R345, R5 vezes R234 divididos por R5 mais R234, o que dá 2 ohms. Agora temos o circuito equivalente, esse aqui, onde eu tenho o R1 em série com R2345 e em série com R6. Novamente, usando a fórmula das resistências em série, temos que a resistência equivalente total é R1 mais R2345 mais R6, o que dá 3,5 ohms. Portanto, a resistência equivalente total do circuito, 3,5 ohms.
Agora que calculamos a resistência equivalente total do circuito, podemos calcular o valor da corrente IF, pois a corrente IF é o resultado da tensão da fonte VF aplicada à resistência equivalente total, que calculamos no item anterior. Usando a lei de Ohm, calculamos IF como VF vezes resistência equivalente total, o que dá 3,42 amperes. Atenção, nenhuma outra corrente calculada daqui para frente poderá ser maior que IF. Com o valor de IF calculado, podemos calcular o valor da corrente I1. Como a corrente IF é a mesma corrente que passa pelo resistor 1, podemos dizer que I1 é igual a IF, que é igual a 3,42 amperes. Com o valor de I1, podemos calcular a queda de tensão V1 sobre o resistor R1, visto que a queda de tensão V1 é o resultado da corrente I1 passando pelo resistor 1. Utilizando a lei de Ohm, podemos calcular V1 como I1 vezes R1, o que nos dá um V1 de 1,71 volts. Agora podemos calcular o valor da corrente I6. Semelhante ao I1, a corrente I6 é a mesma corrente IF que retorna pela fonte pelo ponto B. Então podemos dizer que I6 é igual a IF, que é igual a 3,42 amperes. Tendo I6, podemos calcular V6, que é a tensão no resistor R6, que é o resultado da passagem da corrente I6 no resistor R6. Também utilizando a lei de Ohm, podemos calcular V6 como I6 vezes R6, o que nos dá uma tensão V6 de 3,42 volts. Agora podemos calcular a tensão V5 e a corrente I5. Entre os pontos A e B, nós temos 12 volts, que é a tensão da fonte VF. Já calculamos a tensão V1 em cima do R1 e já calculamos a tensão V6 em cima do R6. Agora só falta calcular a tensão V5 em cima do R5. Sabemos que o circuito insere a soma das quedas de tensão em cada resistor é igual ao valor da tensão da fonte. Então, como VF está em série com V1, com V5 e com V6, podemos dizer que VF é igual a V1 mais V5 mais V6. Então, isolando V5 nessa fórmula, nós temos que V5 é igual a VF menos V1 menos V6.
Substituindo os valores, nós chegamos à conclusão que V5 é 6,8 volts. Tensão em cima de V5, usando a lei de Ohm, podemos calcular a corrente I5, que é V5 divididos por R5, o que dá um I5 de 2,7 amperes. Agora podemos calcular a corrente I2 e a queda de tensão V2 sobre o resistor R2. Sabemos que a soma das correntes que entram em C é igual à soma das correntes que saem em C. Assim, I1 que entra em C igual a I2 mais I5 que saem de C. Isolando o I2, nós temos que I2 é igual a 1 menos I5, o que me dá um I2 de 0,68 amperes. Com a corrente I2, usando a lei de Ohm, podemos calcular V2, que vem a ser 2 vezes R2, o que dá um V2 de 0,68 volts. Como a corrente I2 que acabamos de calcular é a mesma corrente que passa pelo resistor R3, pois R2 e R3 estão em série, posso dizer que I3 igual a I2, 0,68 amperes. Com a corrente I, podemos calcular a queda de tensão V3 em cima do resistor R3. Utilizando a lei de Ohm, posso dizer que V3 é igual a I3 vezes R3, o que me dá um V3 de 2,05 volts. Com a corrente I3 calculada, calcular a corrente I4. Como R4 está em série com R3, eu posso dizer que I3 é igual a I4. Me dá um I4 de 0,68 amperes. Com a corrente I4, eu posso calcular a tensão V4. Aplicando a lei de Ohm, temos o seguinte: V4 é igual a I4 vezes R4, que me dá uma queda de tensão em V4 de 4,11 volts. Agora podemos fazer a conferência dos nossos cálculos. Primeiro vamos analisar as tensões. Sabemos que em um circuito em série, a soma das quedas de tensão em cada resistor é o valor da fonte. Então, se somarmos a queda de tensão V1 mais a queda de tensão V5 mais a queda de tensão V6, obter o valor da fonte V12. De fato, se a gente fizer os cálculos, V1 mais V5 mais V6, chegamos ao valor de 12 volts. Agora, a outra parte do circuito. Nesse daqui, nessa parte do circuito, eu tenho V2 em série com V3, em série com V4. Mas agora a fonte não é mais o VF. A fonte para essa parte do circuito passa a ser o meu V5. Então, se somarmos V2 mais V3 mais V4, tem que ser o valor da fonte V5.
Fazendo os cálculos, os números são muito próximos. Podemos chegar à conclusão que os cálculos estão corretos. Agora podemos fazer a conferência dos nossos cálculos em termos de correntes. Sabemos que no nó C, a soma das correntes que entram no nó C é igual à soma das correntes que saem do nó C. De fato, I1 é igual a I2 mais I5. Substituindo os valores nas fórmulas, chegamos à conclusão que os cálculos estão corretos. Podemos comparar os dois circuitos. No circuito inicial, sabíamos somente a tensão 12 volts entre os pontos A e B e o valor de cada resistor. Agora sabemos todos os valores de correntes e tensões, inclusive a resistência equivalente total. Podemos considerar o circuito como resolvido.